Boa noite a todo mundo que está chegando aqui nessa noite de domingo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Instagram, em Quiripiracanga. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui o tema também, para quem já está assistindo essa nossa palestra, nosso bate-papo aqui depois, né, gravado, porque a gente vai deixar esse bate-papo aqui depois. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu coloquei para vocês, né, sobre as puxadas de tapete no trabalho. Se segura Aladim, né? Quem nunca, no ambiente de trabalho, não levou aquela cutucada, aquela puxada de tapete, né? Competitividade nos dias de hoje. E aí, como a gente lida com isso de forma consciente, né? Colocando os limites que são necessários, que a gente precisa ter alguma ação também, mas fazendo isso de uma forma correta. Correta que eu digo, não estou falando só do ponto de vista ético, né? Ético e moral humano. Estou falando com uma consciência espiritual mesmo. Como que eu, ser humano, né, encarnado aqui, né, esse ser que está aqui habitando esse corpo, lida com esse tema de forma consciente? Eu acho que é possível. Não estou falando que seja fácil, mas é possível de se fazer esse movimento. Então fica aí hoje comigo, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece ainda, para que a gente possa ter esse bate-papo. E gostaria que fosse um bate-papo mesmo, né, que vocês pudessem interagir, mandar suas perguntas, o que eu puder assistir e ver aqui. Das perguntas eu normalmente respondo no finalzinho também. Espero que eu consiga responder a todas as perguntas, o que tiver ao meu alcance, o que eu puder também, mas o que não der também, tudo bem, eu falo para vocês que não dá, né? Mas enquanto as pessoas vão chegando aqui hoje, vou também me apresentar por que eu posso falar sobre esse tema, né? Por que eu tenho essa proposta de trazer para vocês esse tema na noite de hoje, porque eu acho que ele é bem relevante para a gente, né? Eu gosto de trabalhar com a espiritualidade prática. Eu sou um pesquisador, né, de mim mesmo, um pesquisador da espiritualidade em diversos temas da nossa vida, mas eu vejo que essas coisas elas têm que estar integradas. Eu não posso aprender um monte de ferramentas, um monte de histórias e técnicas e energia e compreensão e depois na hora da minha vida, né, na hora que eu tenho que colocar isso em prática, eu me esqueço. É como eu brinco que normalmente as pessoas têm a espiritualidade numa caixinha na vida delas, e o resto em outras caixinhas, né? Então, quando eu vou trabalhar, é como se eu me esquecesse, né, de toda a minha jornada espiritual. Como se eu me esquecesse que, na verdade, o meu trabalho faz parte da minha jornada espiritual. E que, na verdade, ali é o momento em que eu tenho que colocar os meus valores à prova, que eu tenho que mostrar as minhas virtudes, né, e que eu tenho que viver ali os desafios que estão sendo apresentados para mim de forma consciente. Então, eu tento fazer essa ponte aí também. Boa noite a todos que estão chegando e mandando boa noite, mandando carinhas e acenando. Sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente já vai entrar no tema, estou fazendo um pouco de suspense aqui também, mas para vocês entenderem por que eu estou falando sobre esse tema aqui hoje para vocês também, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei bastante, continuo gostando bastante de trabalhar. E trabalhei bastante tempo no mundo corporativo, né? Vivi uma vida eu brinco que eu tentei fazer os checks todos, né, para ter muito sucesso na vida. Tive, né, até o momento em que eu estava nesse mundo do trabalho mesmo corporativo, fui crescendo, me desenvolvendo, ganhando dinheiro, né, me realizando, fazendo aquilo que eu gostava, né, eu sempre gostei de fazer isso, até que chegou o momento da minha crise, né, o que eu estou fazendo nesse mundo? Que era uma crise que não tinha a ver com o meu trabalho, mas eu achava que tinha a ver com o meu trabalho, né, que tinha a ver com a minha ação. Mas ela tinha a ver com uma coisa bem mais profunda, que era o que o meu ser está fazendo nesse mundo, né? Para que eu estou trabalhando e como que eu vou me posicionar no mundo para trabalhar. Então, a partir disso, eu fui mergulhando profundamente em mim, né? E pesquisando sobre isso, e fui parar numa comunidade, que é a comunidade Inquiri, que é uma comunidade de trabalho, é uma comunidade espiritual, mas que se reconhece através da realização, que se reconhece através do fazer, né? Um fazer consciente. Tem um direcionamento da nossa força de ação. E aí eu pude continuar estudando sobre esse tema. Sempre me intrigou. E eu tenho trabalhado nos últimos anos oferecendo aí um pouco daquilo que eu já pude compreender com relação a esses temas e esse olhar diferente para o nosso fazer, o olhar para o nosso Karma Yoga, né? Como que é o yoga da minha ação, né? Como que eu coloco consciência nisso que eu estou fazendo, né? E aí é importante a gente olhar para todas as coisas, né? Para todos os pontos e os desafios que a gente enxerga e a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia no trabalho, para as nossas relações,
para aquilo que a gente não gosta de fazer, mas a gente tem que fazer, porque o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, né? A gente precisa trabalhar, né? Normalmente é difícil, né? Às vezes tem pessoas que não precisam trabalhar, que não precisam ganhar dinheiro, mas a gente precisa, né? Vocês precisam, provavelmente, você que entrou nessa live aqui e que está aqui me ouvindo até agora, se você quiser responder, mas eu imagino assim, que você precisa trabalhar, né? Não só para movimentar a sua energia e criar, mas também para sobreviver, né? Para poder ter as suas necessidades atendidas, né? Para poder ter aí é o primeiro, na verdade, objetivo da nossa vida, segundo a visão espiritual védica, por exemplo, que é ter as suas necessidades materiais atendidas. Né? Para que a gente possa falar sobre libertação espiritual, para que a gente possa falar de a gente ampliar nossa consciência, como que eu vou falar disso se eu não tenho aí a minha base sólida, estou enraizado no mundo, se eu tenho as minhas responsabilidades cumpridas também, né? Se eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, enfim. E aí no meio disso tudo a gente tem que lidar com diversos temas. Estou me lembrando aqui agora que nessa semana mesmo eu fiz na quarta-feira, não sei se tem algum aluno meu aqui, mas eu fiz para um grupo fechado, só das pessoas que já são meus alunos, um bate-papo com eles sobre o tema de preconceito, né? Como lidar com preconceito no trabalho, que é uma outra forma de violência, né? Estamos falando de violências, né? Como lidar com a violência no trabalho, que é normal, a violência está aí no dia a dia do ser humano, né? Faz parte da gente. Como que eu lido com isso? Aí eu estava percebendo como essas duas coisas têm a ver. Boa noite, Ritinha, de Lisboa. Que bom, tá tarde aí já, né? Como essas duas coisas têm a ver, o preconceito, né? E as pessoas que estão puxando o nosso tapete no nosso ambiente de trabalho também. As duas coisas são violências que acontecem com a gente. Então eu quero falar com vocês aí com relação a esse tema hoje. Eu não vou falar sobre esse tema da perspectiva de ética, tá? Eu vou falar sobre esse tema, enfim, até toca a ética, né, das nossas relações aqui também, mas eu quero trabalhar esse tema numa perspectiva mais vertical, né, numa questão mais de como que a gente, conscientemente, usando o nosso discernimento, se liberta, né, desses nós kármicos que a gente vai entrando no meio dessas relações. Né, como que eu posso agir de forma correta? Né? Como que eu posso... eu sou uma pessoa que sempre busquei isso, né? Eu quero fazer o que é correto. Né? Tem coisas que são corretas. Quem sabe que tem coisas que são incorretas. Né? Existe aí muita confusão com relação a isso. Às vezes até no movimento mesmo da espiritualidade, uma rechaça, né, com relação a isso. Não, mas são julgamentos que tem coisas certas e coisas erradas. Né? Tem coisas que são certas e tem coisas que são erradas. Né? Fazer violência com outra pessoa é errado. Né? Não vamos usar um discurso bonito da espiritualidade para falar de uma coisa que é errada, né? Ela é errada. Então vamos olhar, vamos tentar ver se quem percebe, né? Se você está me ouvindo aqui agora e percebe que tem coisas na vida que são erradas, elas não devem ser feitas, a gente precisa procurar o que deve ser feito, né? Então eu tenho procurado compreender e ter uma boa orientação interna, né? Com informação para poder tomar essas decisões. Não estou dizendo que eu tenho as respostas todas, não estou dizendo que tudo isso que a gente está falando seja fácil de se cumprir, de se fazer, né? Estou dizendo que esse é o nosso norte, é para aí que a gente tem que direcionar, colocar nossa mira, é para aí que eu quero ir. Né? Óbvio que de vez em quando eu vou errar, vou me equivocar, mas como que eu consigo então estar bem direcionado com relação a isso? Ainda mais, como que eu consigo fazer isso numa cultura que estimula a competitividade a desleal, muitas vezes, né, como forma de atingir o sucesso. A gente é estimulado, na verdade, na nossa cultura, desde criança, né, dentro dessa competitividade, que eu estou chamando de competitividade desleal. Né, uma competitividade, porque tem competição que pode ser positiva, inclusive. Né, mas estou falando daquilo que lute por tudo que você tem que conseguir, conquiste tudo que você tem na sua vida para você poder ter mais na sua vida, né? E se você puder fazer, às vezes você vai ter que atropelar uma pessoa ou outra, né? No meio desse caminho. Eu não acho que seja assim, né? Porque tudo que a gente faz, a gente gera um karma, né? Gera uma consequência dessa ação para a gente. Então eu preciso estar bem esperto com relação a isso. Que eu fui percebendo, por exemplo, que o nosso objetivo de vida ele não deve ser conquistar o mundo externo, né? Ele deve ser conquistar o mundo interno. E para isso, né, para poder conquistar o mundo interno, eu preciso conquistar algumas coisas no mundo externo, né? Mas não o contrário, né? Conquistar o mundo externo todo para depois me conhecer, para depois
entrar realmente profundamente em mim, saber quem eu sou e me libertar espiritualmente. Eu preciso fazer esse equilíbrio, mas tem que saber que a mira está para dentro de mim também, né? Saber disso. E aí quando eu vejo o ser humano nessa confusão, né? Nessa dificuldade, na verdade, não é uma confusão, mas é uma dificuldade que a gente tem, né? Eu me lembro da peça da Alma Boa de Setsuan, né? Que tem um momento, não sei quem conhece essa peça, mas tem um momento que a Shente, que é a protagonista, ela tá lá na loja dela, né, tentando sobreviver, e ela é uma pessoa muito boa, né, e as pessoas começam a puxar muito dela, né, e aí tem uma hora que ela fala uma frase, né, você não precisa ter assistido essa peça, mas quero trazer a frase que ela fala, né, ela fala assim: como é que eu posso ser boa se eu tenho que pagar o aluguel? É uma frase muito simples assim, mas que carrega aí um dilema do ser humano, né, como que eu vou ser bom se eu tenho que pagar o aluguel, né? Aqui está falando assim, é impossível, é como se eu não estou conseguindo, né? Tem essa aflição, porque parece que o mundo ele é incorreto. Então, mesmo se eu quero ser bom, se eu quero agir de forma correta, como que eu vou fazer isso? É essa a indagação que ela está fazendo ali, né? Então, quem nunca leu, quem nunca viu essa peça, recomendo aí também, mas não por causa disso, mas por causa dessa busca, né? E ela termina a peça falando assim: deve ter um jeito. Deve ter um jeito. E eu concordo. Deve ter um jeito, e eu acho que a gente tem que estar comprometido em encontrar esse jeito, né? Então, o bate-papo de hoje é para a gente discutir justamente sobre isso, né? Como é esse jeito, né, de ser correto, né, eticamente, espiritualmente, no meu dia a dia no trabalho, mesmo quando alguém puxa o meu tapete, né? Não estamos falando da gente puxar o tapete do outro, né? Para quem às vezes não conhece esse tipo de termo, né, puxar o tapete realmente quando você tira a base da outra pessoa. Você está fazendo um mal para ela, está difamando ela, fazendo uma fofoca, está não colaborando, você está ali fazendo alguma coisa que atrapalha o brilho daquela pessoa no ambiente de trabalho. É como para que você possa ir para frente e progredir e crescer, você precisa fazer alguma coisa para puxar outra pessoa para baixo, né? Isso é uma violência, isso é uma forma de violência que ela surge aí, né? Essa violência ela acontece em diversos níveis. Ela acontece assim nas ações, no que eu estava falando, né? As pessoas fazendo coisas para efetivamente puxar o tapete do outro, né? Surge nas palavras, né? Falando mal um do outro, né? Plantando venenos ali no ambiente de trabalho, né? Falando mal para o chefe, né? Levando informações que fazem com que a gente vá denegrindo a imagem daquela outra pessoa, ou num nível mais sutil, que é na verdade onde surge tudo isso, que é no nível do pensamento. Né? Quando às vezes eu tenho vergonha, né, de falar, né, ou de puxar o tapete efetivamente, mas dentro de mim eu estou puxando o tapete, né? Eu estou pensando em fazer mal para aquela pessoa. Então estou querendo trazer isso para vocês entenderem a complexidade desse tema, né? A gente deu um nome engraçado mesmo aí, né? Você segura Aladim para a gente lidar com as puxadas de tapete aí no trabalho, mas a verdade é que é um tema bem profundo quando a gente vai olhar por essa perspectiva da consciência espiritual mesmo, e entender a gente como um ser humano integrado, né, que tem todas essas coisas. Então a gente tem que entender que isso surge aqui no nosso pensamento, né, que, como eu estava falando antes, ele está baseado nessa construção cultural, né, que a gente vai recebendo desde a nossa infância, de como que tem que ser a nossa postura em relação à vida, né, como eu enxergo a vida. Né, para que eu possa conseguir minhas coisas, às vezes eu preciso até fazer um pouco de mal para as outras pessoas. Linda minha camiseta, né? Muito obrigado. Também gosto bastante dela. Mas, enfim, entender que isso está aí. É como eu costumo dizer que é uma forma de pensamento, né? Tão bem enraizada que a gente vê isso no nosso dia a dia. Vocês que estão aqui assistindo essa live, vocês percebem esse tipo de coisa acontece, né? Ainda acontece bastante no dia a dia no trabalho, né? Se vocês puderem responder aí para eu saber se é um tema relevante, se ainda continua acontecendo, eu acredito que sim, né? Porque a gente é muito inconsciente, né? Queria saber se é real, né? Porque eu sempre vi isso acontecendo e é por isso que eu fui buscar como que eu posso agir. Mas acontece, né, Tânia? É isso, acontece mesmo. Então assim, então beleza, tá lá. Tá? Essas situações estão acontecendo, estão ali no nosso dia a dia. Às vezes você é alvo disso, né? Às vezes você é o agente, é você que está fazendo, consciente ou inconscientemente, é você que está dando passagem para essa violência, para essa destruição de uma outra pessoa.
seja em nível sutil ou no nível mais amplo, mas às vezes é você mesmo que está dando essa passagem. Mas quando você é o receptor, né? Você que está ali recebendo isso para você, quais são os pontos que eu vejo que a gente tem que ter de atenção com relação a esse momento? Quando você está nesse papel de quem está recebendo essa puxada de tapete, né, é muito perigoso que a gente, se a gente não estiver atento, se a gente não tiver atento, que eu digo com assim, uma pessoa meditada, né, com observador atento, estou observando o que está acontecendo, não estou reagindo ali, é muito fácil que a gente entre na história de que a gente é vítima de uma situação, mesmo que sejamos vítimas, né, mesmo que de fato esteja acontecendo alguma coisa que está puxando para puxar o seu tapete. O que eu estou falando é o perigo da gente se identificar com esse papel de vítima, de que está ali. Porque isso é perigoso para o nosso mundo interno. Né? Lembra que eu estou falando, quem acompanhou desde o começo? Senão vai ficar gravado depois aqui no nosso no feed nosso aqui também. Você pode assistir o comecinho se você perdeu. Mas eu estou falando especificamente da nossa libertação com relação a essa história. Né? Eu não quero me identificar com isso. Mas normalmente o perigo é eu estar identificado com esse papel de vítima, de que está sofrendo essa puxada de tapete. Esse que é o ponto de atenção, porque isso te prende. Né? E se a gente está falando de libertação, eu preciso estar livre disso. Né? Mas o problema é como que eu vou estar livre disso quando eu estou sendo alvo disso. Né? É nesse ponto da espiritualidade prática que eu gosto de conversar, porque é esse momento a hora da verdade ali. Né? Deve ter um jeito. Né? E eu acredito que sim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Porque eu brinco normalmente que a gente, nessa história da síndrome da vítima, né, da gente se enxergar como uma vítima, mesmo quando tem alguma coisa ali, de fato acontecendo, tem um algoz que está fazendo mal para você ali mesmo, que a gente vai alimentando o que eu chamo de síndrome da Maria do Bairro na nossa sociedade, na humanidade. O síndrome da Maria do Bairro é essa coisa da novela mexicana. A gente está sempre atrás de saber quem é a vítima, quem é o algoz da história. Né, e se sente assim o pior das coisas, né? Até por a Mari está falando, até porque se me identifico com o papel da vítima, eu alimento essa violência. Exatamente, Mari, porque sempre que tem uma vítima, né, ela está atraindo o algoz. Sempre que eu me identifico como uma vítima, ela está puxando ali um ataque, de qualquer forma. Então esse é o primeiro passo, Mari. Exatamente. A gente está com esse ponto de atenção para não alimentar isso. Mesmo que, o ponto é esse, né? Mesmo que eu tenha evidências reais que estão acontecendo na minha vida, de que de fato estão puxando o meu tapete. Né? Eu me distancio para não olhar para essa perspectiva daí, para que eu possa agir, para que de um lugar consciente eu haja, né? Não que eu haja do lugar da vítima, porque é aí que é o lugar mais perigoso. Eu preciso elevar minha consciência, porque se eu estou ali rebaixado, eu tendo a alimentar essa roda, eu tendo a ou me vingar, né? Eu tendo a ou ficar me sentindo destruído mesmo e de fato me destruir. Né? Eu não posso entrar nesse jogo. Eu costumo dizer que se acontece uma situação como essa, é ali que você vê a sua maturidade, né? Em que é a hora da verdade. Como que está a maturidade? O capeta está lá te chamando, vem brigar, e você está lá assim firme. Não vou, né? Eu vou agir conscientemente. Eu vou tomar uma decisão aqui correta. Colocar o limite que for necessário de ser colocado, mas fazer isso de uma forma correta. Né? A chave para que a gente consiga dar um basta nesse tipo de violência, né, ela está no discernimento. Ela está na gente conseguir realmente usar do nosso discernimento. Se vocês quiserem trazer perguntas, dúvidas, casos práticos, né, se quiserem trazer qualquer coisinha aqui para a gente poder discutir, né, eu normalmente começo conversando, né, trazendo alguns conceitos, mas gosto bastante que a gente possa bater esse papo aí também, tá? Aí a gente vai falando sobre esses pontos aí também. Eu vejo que tem, então, duas coisas que a gente tem que fazer. Uma é isso, né, da gente poder ver elevar a consciência para poder agir de uma forma correta, né, ali não identificado com esse lugar aí também. E o outro é a gente ser um propagador de uma cultura diferente. E eu vou falar dessas duas coisas para vocês, né, para que a gente realmente não alimente esse jogo, porque esse jogo do sofrimento, ele já está aí muito bem alimentado. Né? Não precisa que a gente coloque mais ali. A gente precisa colocar luz no jogo da alegria. Né? Então a gente precisa ser agente e ator desse tipo de coisa com um bom olhar. A gente tem que estar atento.
A Cláudia está perguntando, por que ficar nesse ambiente onde sofro? O meu ego acha que vou mudar ou quero, por algum motivo, mereço ser vítima. Boas perguntas, Cláudia. Eu vou fazer então um parênteses aqui para responder suas perguntas e eu já volto para esse ponto aqui também. Cláudia, eu não sei, né, o porquê ficar, mas às vezes tem gente que precisa estar, né, dependendo da situação, dependendo do karma da pessoa mesmo, né, da situação de vida dela, ela precisa estar nesse lugar e precisa passar por esse tipo de situação, né? Às vezes não. Se você tem outras opções de trabalho ou de forma de sobreviver, às vezes você consegue sair, às vezes é um ambiente que realmente insalubre, você não está dando conta, você consegue fazer essa mudança. Mas tem gente que não consegue, né? Então, eu normalmente costumo falar sobre esses temas assim, para que, ok, se eu estou nesse tipo de situação, né? E eu vejo que ela é muito comum, porque não é de um nicho de trabalho, isso faz parte da nossa cultura, tem lugares que é mais evidente, tem lugares que é mais, que acontece, mas acontece mais mascarado, sabe? O que eu estou falando, assim, tem culturas organizacionais que aquilo assim é porrada no olho mesmo, você vê aquilo, né? Faz parte a cultura é agressiva, né? Os testes de RH para você entrar naquela empresa, eles inclusive vão ver se você dá conta disso, né? De tão legitimado que isso já está, já é assim. Em outros lugares é uma coisa com um pouco mais de requinte, mas a crueldade está lá, a agressividade está lá presente também, né? Por mais que esteja de smoking, tá lá assim fingindo que é chique, né? Ali tá também tá sutil, mas tá lá. Então, se eu preciso participar disso, se eu tô num ambiente que está acontecendo isso, e eu tenho, porque às vezes é isso, eu tenho que pagar meus boletos, né? A minha vida, eu tenho responsabilidades, eu preciso participar disso, então se eu não consigo sair disso, né? Como que eu lido com isso? Como que eu luto contra isso de uma forma consciente? Como que eu luto sem raiva, né? O ponto que eu tenho batido no martelo mesmo, né? Como eu luto sem raiva, né? Para que a minha ação parta de um lugar interno dentro de mim mais puro, né? Óbvio que toda ação que eu faço, seja partindo de um lugar puro ou não, ela tem reação, né? Mas quando ela vem de um lugar impuro, de dentro de mim, aquela reação ela vai vir potencializada para mim, né? Então eu preciso fazer com que essa ação saia de um lugar mais puro mesmo, né? Então beleza, vamos falar então de eu sendo uma... não sei se eu respondi sua pergunta, tá, Cláudia? Qualquer coisa pode perguntar mais coisa aqui também. Tô falando com relação a esse tema, né? Como que eu lido com isso, né? Tô sendo vítima disso. Vítima entre parênteses, né? Entre aspas, né? Já expliquei um pouquinho a questão aí da identificação com isso, né? Mas está acontecendo comigo, né? Como que eu lido com isso? Quem assistiu minha aula nessa semana, que é meu aluno, sobre o preconceito, eu vou falar de algum passo a passo que é bem parecido com o que eu tinha falado com vocês, né? Que lá a gente, como já são ex-alunos meus, a gente já conheceu muitos conceitos, a gente pode aprofundar um pouco mais no tema, né? Aqui a gente está num campo mais aberto. Então aqui eu vou trazer um passo a passo que é mais ou menos aquele também, né? Mas para quem está vindo aqui de agora, eu vou começar desde o começo para vocês, né? Está acontecendo comigo, estão puxando meu tapete, estou vendo isso, estou identificando. O que eu tenho que fazer? Me distanciar dessa situação. Me distanciar, que eu digo, não estar enxergando o que está acontecendo e tomar bastante cuidado para eu não estar ali nesse papel de vítima. Né? Por mais que esteja, como eu falei, né? Por mais que esteja acontecendo, né? Eu não estar ali nesse papel de vítima. Eu estar elevando a minha consciência para estar num lugar de distanciamento e observando o que está acontecendo. Tá? Porque se eu não estou observando, a minha tendência é reagir. Se eu estou só vítima daquela situação, a minha tendência é agir com base nas minhas crenças, que às vezes não são muito boas. Às vezes vem ali e vai pegar uma ferida minha da infância, de algum momento em que na escola ou meu pai, minha mãe puxaram o meu tapete, eu me senti sem chão e eu tô ali e eu posso inconscientemente ir alimentando esse jogo e essa briga. E não é isso que queremos. Então, o primeiro passo, distanciamento, né? Que vem junto com o segundo passo, que é a não reatividade, né? Eu só não vou reagir logo de cara, né? O ponto é, eu quero agir, né? O que eu não quero é reagir, tá? O ponto é esse. Eu quero agir com discernimento, não quero reagir, tá? É aquilo que eu falei. Ele está te chamando ali para você entrar na briga e você está firme ali. Não vou entrar nessa briga. Né? Eu vou ver qual é a ação que eu vou tomar aqui com discernimento. Né? E não no lugar da vítima mesmo.
porque vai ficar te puxando para baixo, tá? Já vou responder essa pergunta aí também, quando a repetição de fatos. Vou te explicar sobre isso também, boa pergunta. Vou daqui a pouquinho, só terminar o primeiro passo a passo aqui. Distanciamento, não reatividade, né? O terceiro ponto é a empatia, né? Eu desse lugar que eu tô ali mais distante, tô olhando para essa situação e eu vou buscar algum grau de empatia com aqueles que estão sendo agentes dessa agressividade, dessa violência contra mim. Sei que é difícil, tá, gente? Mas, enfim. Mas tem um jeito. Tem um jeito, né? Requer um trabalho interno. Requer realmente uma força de vontade. Requer um compromisso seu em não ser agente do mal no mundo, né? E para isso não é a gente só cantar palavras bonitas, né? É também, né? Requer um trabalho de guerreiro, aí um guerreiro interno, bem ativo, né? Para que eu realmente consiga sair desse lugar, tá? Então empatia. Eu busco alguma coisa para eu me conectar com empatia com aquela pessoa. Empatia é eu me colocar no lugar daquela pessoa. Porque se a pessoa está fazendo uma violência comigo, qualquer agressividade que está acontecendo é fruto de uma tentativa de defesa dela para alguma fragilidade que ela tem. Não tem como ser diferente. A agressividade que a pessoa está tendo comigo, a violência que ela está colocando para fora, para querer me fazer mal, é porque ela está encobrindo alguma insegurança, alguma crise que ela tem. Então ela acha que ela tem que fazer o mal para o outro para que ela possa ficar bem. É isso. Então eu vou procurar e vou entender, tentar entender, me colocando no lugar dessa pessoa, né, o quão difícil deve ser estar no lugar dessa pessoa. O quão difícil deve ser estar ali a ponto de que a pessoa está precisando tentar me rebaixar para que ela possa subir. Olha só que triste que é isso. É muito triste. A pessoa precisa rebaixar o outro para que ela possa subir. Ela tem essa crença dentro dela. Então você busca essa empatia ali com essa pessoa, tá? Eu vou chegar na ação já, né? Porque eu sei que provavelmente vocês devem estar assim, mas vou ficar lá um bunda mole, não vou fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, né? Calma, algo precisa ser feito, provavelmente sim, tá? Mas eu preciso ir levando a minha saída desse lugar, exatamente. Né? Não estou aqui falando para a gente sejamos bunda mole, somos todos bunda mole, não. Estou falando para a gente ser inteligente, para a gente agir e não reagir, esse que é o ponto, tá? Então, me distanciei, né? Me distanciei, não reagi logo de cara, com base nas minhas emoções, né, com base naquilo que está acontecendo, né, com base no meu passado. Estou procurando a ação correta a partir da minha ação. Né? Busquei uma empatia ali com aquela pessoa, busquei algo nela ali também, para ver se eu entendo o que está acontecendo ali com aquele ser ali, né, para ter alguma conexão específica. Busco algo em comum que eu tenha com ela. E aí eu vou para o quarto ponto. Não sei se está difícil até agora, né, mas vem o quarto aqui também. Que é a lei do espelho, é usar a lei do espelho, né? Que normalmente eu falo nos meus cursos também, que é eu olhar para outra pessoa como se ela fosse um espelho meu, que ela de fato é, e aí que vem o trabalho de humildade de verdade ali também, né? Antes de eu agir, né? Antes de eu agir. O trabalho de humildade vem aqui no ponto seguinte: tô ali, tô recebendo porrada, que pode até ser verdade, né? Estão tentando me tirar do meu centro. Estão tentando me boicotar de alguma forma, né? Já me distanciei, já não reagi, já tentei criar uma empatia ali. Mas se eu estou observando e eu estou vendo que aquela maldade que está acontecendo, ela está mexendo demais comigo, se eu estou sentindo ali assim muita raiva, se eu estou sentindo assim minha consciência rebaixou mesmo, né? Se eu estou me sentindo muito incomodado com aquela ação daquela pessoa mesmo, assim, tipo, mas sentimentos muito ruins mesmo. Opa, tô olhando, isso é um bom termômetro. É um bom termômetro. Não tô falando pra gente não permitir que esses sentimentos aconteçam. Opa, não, tô vendo, tá aqui. Observação, tô me observando. Isso é um termômetro de quê? Tá me mostrando, se eu tô sentindo tudo isso com essa situação, é porque em algum grau, mesmo que seja pequeno, dentro de mim também tem um sabotador de outras pessoas. Tá? Olha esse ponto aqui, esse é o ponto que normalmente as pessoas saem da live, porque elas acham que eu tô louco, mas não tô não, tá? Ou elas acham que isso aqui já é demais, não dou conta disso não, tá? Mas escuta mais um pouquinho que eu sei que daqui a pouquinho você vai entender o que eu tô dizendo. Você vai estar olhando para aquela outra pessoa e você vai buscar ali para você perceber o seguinte: se aquilo tá me incomodando nesse grau, é porque é um espelho meu.
que essa pessoa está me apresentando, essa maldade dela, essa violência dela, eu tenho dentro de mim. Por mais que o que ela está me mostrando, às vezes o espelho ele é côncavo, convexo, ele está gigante, tá me mostrando um monstro ali fora, e você fala assim, não, eu não sou isso. Eu não sou um puxador de tapetes, né? Mas eu estou olhando para aquilo lá, é a hora que eu vou olhar, em algum grau talvez eu seja também. Às vezes, talvez você seja também um grande puxador de tapetes. Né? Talvez você seja um puxador de tapetes interno. Você não fala sobre isso, né? Você simplesmente você não faz tanto, mas você pensa. Você tem pensamentos negativos. Seria bom que essa pessoa morresse, sei lá, se a pessoa se ferrasse, que ela fosse embora. Você está sabotando em algum nível. Então você agradece ali àquela pessoa que está te dando a oportunidade de fazer o quê? De transmutar dentro de você essa energia violenta. Por que isso, gente? Porque você não vai conseguir mudar outra pessoa. Não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir transmutar, forçar a outra pessoa a transmutar a agressividade dela. Não vai. Né? Você só vai conseguir mudar a sua. Então, antes de eu querer agir e mudar alguma coisa na outra pessoa, eu preciso ver se, tem em mim esse sabotador, tem em mim essa pessoa que não quer ver as outras pessoas brilharem, tem em mim essa pessoa que quer, na verdade, derrubar o outro para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver, né? Então aí eu agradeço e começo a procurar dentro de mim essa possibilidade aí também. Tô vendo várias pessoas fofas e lindas aqui, obrigado, Paulina, pela sua presença, e outras que estão escrevendo coisas lindas aqui também. Que bom que vocês estão aqui, gente. A Tárika também está aqui. Estou só falando pessoas que são amigas aqui, né? As outras, a Sandy, a Mari, todo mundo que está interagindo. Obrigado por estarem mandando as perguntas e falando aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu ainda vou falar sobre o outro tema, né? Da gente ser embaixador disso mesmo. Ah, não, faltou ação, né? Que aí a gente estava falando assim, não queremos ser bunda moles, né? Não somos todos bunda moles. Algo eu preciso fazer. Né? Algo eu preciso agir, porque eu preciso colocar um limite para esse tipo de situação também ali que está acontecendo. Mas, depois que eu fiz toda essa jornada, depois que eu já pude fazer essa jornada para dentro de mim, te garanto, testa, tá? Porque enquanto eu estou te falando aqui, você está às vezes achando que eu sou um cara meio doido, mas não sou, eu acho que estou nesse nível aqui, estou pesquisando sobre esse tema, né? Eu acho que não, mas acho que você tem que testar para ver. Mas depois que você fez todo esse passo a passo, né, me distanciei dessa situação, né, eu não reagi logo de cara, eu criei uma empatia com a outra pessoa, tentando entender, me colocar no lugar dela, né, esse lugar triste que esse agressor está tendo. Né, trabalhei em mim o espelhamento daquilo que está acontecendo, né, eu estou vendo se eu não tenho aquilo que provavelmente eu tenho também, né, aí agora sim eu vou pensar na minha ação. Que ação que eu posso fazer? Né, como que eu coloco limites para isso? Desse lugar que você trabalhou, tudo isso, gente, pode ter certeza que você vai ter ações mais inteligentes. Você vai conseguir agir de um jeito que vai te enrolar menos nessa trama kármica. Ela não vai te... Porque senão, se você só reage, você vai se embaralhar todo ali, vai entrar no meio da porradaria, às vezes com smoking, às vezes sem smoking, né? Como eu estava falando, dessas culturas diferentes, aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais escondido, né? Você vai agir ali de um jeito que vai estar mais consciente. E às vezes é você ir fazer uma reclamação consciente, né? Ali para algum setor interno dentro da sua empresa. Às vezes é você ir conversar com essa pessoa pessoalmente de um outro lugar. Você já fez esse trabalho dentro de você e falar assim, meu amigo, não sou seu inimigo, né? Vamos lá, né? Me deixa aqui, eu tenho o meu lugar, você tem o seu, né? Vamos jogar um jogo mais limpo, né? Se essa pessoa vai corresponder às suas ações, aos seus pedidos, a gente não sabe. A gente não sabe exatamente aí o grau de consciência que as pessoas têm, né? Mas você está fazendo a sua parte. O ponto é esse, né? Estou fazendo a minha parte, estou tentando aí me desvencilhar disso, né? E o outro ponto que eu estava falando é da gente ser um propagador de uma cultura diferente, né? Propagador que eu digo, né? Estava falando, né? O mundo já é assim, em geral, né? O ambiente de trabalho é assim. As pessoas elas estão mergulhadas no mundo assim. Estamos mergulhados no mundo assim. Então, esse jogo do sofrimento não precisa muito de alimento, porque ele tem alimento muito fácil, que é essa nossa inconsciência. Porque esse passo a passo aqui que eu estou falando, gente, eu sei que requer muita consciência para a gente dar conta, né? Estou falando isso tudo aqui para vocês e estou ouvindo o que eu estou falando e falando assim, caramba, dá trabalho, e eu sei que dá trabalho, e eu sei que eu não faço isso o tempo inteiro,
Eu sei que nem sempre, a hora que eu vejo, já tô lá no meio do negócio, né? Já preciso ser sincero com vocês, senão vocês vão achar, gente, esse cara aí, né? Se ele faz tudo isso, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? Mas eu entendo que essa é a meta, né? Eu preciso, pelo menos, estar comprometido em querer fazer isso, né? E me esforçar para conseguir fazer isso. Ora consigo, ora não, mas cada vez a gente vai subindo aí, né, os nossos degraus, a gente vai tentando mesmo e vai melhorando. Requer muita força, muito trabalho, é isso mesmo. Requer compromisso todos os dias, né? Todos os dias. E aí o compromisso em a gente ser um propagador de um jeito de ser diferente. Né? Eu não vou alimentar essa cultura, eu não vou alimentar isso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com autoconhecimento, a gente faz isso com firmados, né, nessa vontade, nessa força de vontade, mas a gente faz isso propagando, o que eu digo, não é você ficar falando sobre isso, né? Não é ficar dando palestra, né, que nem eu estou fazendo aqui, né? Mas assim, não é você ficar falando sobre como a cultura do mundo é violenta e como a gente tem que ser mais amoroso, não sei o que e tal. Estou falando para ser promotor de verdade disso, você precisa ser um exemplo disso, de verdade, né? Você precisa realmente conseguir viver a vida dessa forma, né? Viver a vida não entrando nessa briga, né? Viver essa vida realmente guerreiro mesmo, guerreiro interno ali. Opa, tá ali, estão tentando me tirar do meu eixo, não vou sair, não vou partir para essa briga, né? Eu vou agir com o que eu tenho que fazer, com discernimento, vou colocar os limites necessários ali, mas eu não vou deixar isso me desestabilizar, né? Esse que é o ponto aqui também. Tinha uma... Não sei se ficou claro, gente, mas podem fazer perguntas aqui, mais perguntas com relação a esse tema. Eu lembro que tinha uma pergunta boa aqui, deixa eu voltar aqui em cima, que acho que era de quando isso é recorrente, né? Cadê a pergunta? Foi fácil entender. Não estou achando... Aqui, a Yolande. E quando há repetição de fatos, né? Acontece disso ser repetitivo, né? E aí até junto com uma pergunta que eu não lembro mais quem tinha feito, e eu não vou conseguir subir tudo aqui, que já está bem lá para cima, né? Que é por que a gente fica numa situação dessa, né? E eu falei num nível que às vezes a gente fica porque a gente não tem como, né, sair, às vezes a gente está realmente preso, que eu digo, né? A gente precisa participar, né, desse tipo de situação pela nossa situação e nossa necessidade ali também, mas às vezes a gente realmente vivencia isso constantemente, seja no mesmo trabalho, ou seja, mudei de trabalho 1, 2, 3 vezes, e isso continua acontecendo, né? Quando é isso que acontece, é porque a gente realmente tem aí marcas kármicas com relação a esse tema, né? Tem o que se chama de samskara, né? A gente tem uma tendência ali que atrai esse tipo de situação na nossa vida, que faz com que a gente tenha que vivenciar e repetir esse tipo de coisa, né? Vai atraindo esse tipo de situação para a nossa vida, até que a gente consiga lidar com essa situação com consciência. Então eu vejo que a libertação verdadeira desse tipo de coisa acontece quando a gente de fato consegue lidar com essa situação com consciência. Por quê? Porque se eu consigo fazer, né, essa elevação de consciência para eu poder agir numa situação dessa com um pouco, com um outro nível de consciência, lidar com isso com maturidade, eu não quer dizer que isso nunca mais vai acontecer na minha vida, né? Pode até ser, pode às vezes eu fui lá, limpei esse tipo de karma que eu tinha e pronto, não vai acontecer mais comigo, né? Ou às vezes volta a acontecer ali, mas você já sabe lidar com essa situação. E aquilo não vai te incomodar tão profundamente como te incomoda hoje em dia quando você, às vezes, age de uma forma mais inconsciente. Entende o que eu estou dizendo? Então, às vezes, essa repetição, se tem repetição, é porque tem trabalho a ser feito, né? Meu mestre, normalmente, ele costuma dizer que o correio cósmico não erra o endereço, né? Se bateu na sua porta, se está aparecendo ali para você, é porque é seu, né? Então, você tem que abrir esse embrulho e você tem que lidar com ele de uma forma consciente, aí também, né? A Sandy está aqui, preciso fazer um curso urgente com você em Piracanga. A gente não está fazendo cursos agora ainda em Piracanga, Sandy, você perguntou, né, se a gente está aberto. Né? Manda uma mensagenzinha pra gente explica como a gente está funcionando, mas cursos ainda não. Até dá para receber pessoas alugando alguma cabana nossa, né, de um jeito um pouco mais seguro, né, pra gente nesse momento, mas os cursos a gente está fazendo online. Eu, inclusive, vou fazer a nossa última edição do curso de trabalho Espiritualidade, que vai começar no próximo domingo, aqui no horário das 7 da noite também, nesse mesmo horário, se vocês quiserem.
é um curso que justamente tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente poder olhar para o nosso trabalho de forma consciente e integrar a espiritualidade no nosso dia a dia, trabalhar com relação a esses temas, né? A primeira aula é gratuita, para quem quiser conhecer o curso, já está aberta no nosso site. Vou até pedir para a Gabriela se ela puder colocar aqui o link. Ele não funciona aqui o link, né? Mas vocês entrando ou no meu Instagram também, que é @pedrocamilo, você entra lá na bio, vai estar direto, ou aqui, aqui você vai procurar no nosso bio também, o trabalho é espiritualidade. É um curso para a gente, a cada semana a gente trabalha um tema, né? Para a gente poder realmente olhar para o nosso trabalho de uma outra perspectiva. Eu digo que o objetivo não é necessariamente mudar de trabalho, às vezes é mudar, mas sim mudar a sua visão de trabalho. Já teve aluno meu que, por exemplo, precisou mudar de trabalho, né? Mas mudou de trabalho porque mudou internamente a visão de trabalho e não fugiu do trabalho que estava lá, né? E teve gente que realmente mudou a sua forma de lidar com o trabalho, e isso fez toda a diferença. Continua trabalhando no mesmo lugar, mas está entendendo o papel do trabalho na sua vida, né? Está entendendo ali como que aquilo é importante para você aprender a lidar com o seu poder de forma consciente, por exemplo, como que você lida com isso de forma consciente, que eu digo é você entendendo, por exemplo, que o trabalho ele tem um papel importante e relevante. Está aqui tocando o interfone, daqui a pouquinho eu vou precisar atender ele aqui, mas eu vou deixar ele tocando um pouquinho, que eu estou dando informação para vocês aqui também, né? O ponto importante do nosso trabalho aqui é como que eu lido com o meu trabalho de forma consciente. Tá? Vou responder mais algumas perguntas ainda, que a gente tem um tempinho ainda aqui pra gente, né? Mas aí a Gabriela deixou. Começando então no próximo domingo. Então a gente vai passar por uma aula para falar sobre poder, né? Se eu estou lidando com... Primeira aula gratuita aberta é para você entender isso que eu estou falando, né? Que é o para que você trabalha, né? Para você encontrar o propósito da vida no seu trabalho, né? Então isso, você entrando nesse link, você já entra lá, você já pode clicar lá e já assistir essa primeira aula, até para você conhecer, né, a minha metodologia, entender como funciona, e aí você assiste essa aula e você entende como funciona o curso para que você possa fazer uma mudança aí de forma de enxergar isso também no seu dia a dia. O outro ponto a gente vai então ver como funciona o nosso poder, né, como eu integro o meu poder no meu dia a dia, né, como que eu uso o meu poder de forma consciente, sem gerar danos para outras pessoas, né? Como que eu uso o meu poder de forma consciente. Espera só um pouquinho que eu já volto aqui, vou só fechar a porta aqui. Voltei. Vida normal, vida de casa aqui. Aí depois a gente vai entender como que as leis universais, espirituais, elas funcionam no nosso dia a dia. Não, tá tudo bem, tem gente para atender. Como que as leis universais elas funcionam no nosso dia a dia, no trabalho, inclusive fazendo exercícios para eu entender como que elas funcionam no meu dia a dia, para eu olhar de uma perspectiva espiritual o meu dia a dia, né? E como que eu consigo entender esse mundo que a gente está vivendo agora, esse mundo em transição, né? Esse mundo denso que a gente está vivendo, como que eu atravesso essa densidade de forma consciente. E também como que você vai olhar depois para a gente poder olhar sobre liderança dármica e liderança kármica. Né? Como que eu, como líder ou como liderado, né, lido com aquilo que é a ação correta ou a ação incorreta. Né? Como que eu vou olhar para isso de uma outra perspectiva. Entender então a questão também numa outra aula sobre o propósito e sobre o trabalho, como essas duas coisas se conectam. Depois entender o papel do dinheiro na minha vida, né? Como que eu uso o dinheiro e não sou usado pelo dinheiro. Né? Entender esse tipo de coisa prática mesmo. E por último, a gente poder olhar para como que a gente se alinha com a lei do mínimo esforço. Como que eu posso realmente me alinhar espiritualmente, né, com esse caminho mesmo. Né, e seguir um fluxo mais positivo para a minha vida também. Que é o que me leva ao sucesso verdadeiro. Né? O sucesso que pode incluir a realização profissional, né, pode incluir aí uma realização material, né, inclui inclusive também, mas o sucesso que é a nossa paz interna, né? O sucesso que é ter um bom mundo interno, né? Ter paz. Isso é sucesso, né? Ter paz. E para isso eu não preciso abandonar um monte de coisa. Às vezes sim, mas às vezes eu posso ter a minha vida normal, mas eu não posso esquecer que o meu sucesso é comigo, né? O sucesso que eu digo não é externo, ele é realmente interno, né? Então, podem entrar lá, é bit.ly/trabalho e espiritualidade 2, ou entra no @pedrocamilo e entra na minha bio e assiste a primeira aula, né? Para vocês verem se vocês querem fazer. Vai ser a nossa última turma nesse formato. Tem sido bem bacana esse formato online.
para a gente poder estudar mesmo, né? Esse formato online de um jeito aí bem profundo, que a gente faz online, e você já está no dia seguinte, você já está no trabalho, né? Aí você já pode aplicar no seu dia a dia mesmo, né? Então fica o convite aí, Sandy e outras pessoas que estão aqui assistindo. Pelo menos assista a minha primeira aula, que está lá aberta. A primeira aula eu já dou algumas dicas boas, né? Se você não seguir a jornada comigo, mas já assisti lá que está gratuito, vocês podem assistir ainda hoje. Bem fácil de compreender, né? Eu trabalho aí com uma didática, aqui eu não faço, né? Mas lá tem apresentação, tem PowerPoint para acompanhar bem o raciocínio, sempre que eu estou trazendo um tema mais denso da espiritualidade, para que seja fácil a gente compreender, né? A espiritualidade prática, né? Gosto de trabalhar com a espiritualidade prática mesmo, né? Vamos ver aqui perguntas que ficaram aqui. Cadê? Seria muito bom fazer um assim de relacionamento. Sandy, tá no forno, hein? Tá no forno. Em 2021 vai sair, tá? Um curso desse sobre relacionamento mesmo. Eu vou dar esse curso com o meu companheiro. E a gente está ainda finalizando a composição dele, tá bom? Aí a Grace perguntou como descobrir o meu poder. Grace, essa é uma pergunta que acho que eu não vou conseguir responder em tão pouco tempo aqui também, mas ela é bem relevante, né? Ela é bem relevante. Mas vou te dar algumas dicas aqui com relação ao poder, né? Primeiro, é a gente entender que o poder, coisas importantes, né? Entender que o poder não é meu, né? O poder não é meu. O poder é algo que eu recebo de uma força superior para que eu possa usar emprestado durante essa vida, né? Para que eu possa usar entre o meu nascimento e a minha morte, né? Então, o poder como algo emprestado, que é algo que eu tenho que tomar conta, né? Que eu tenho que fazer um bom uso dele, quando eu estou olhando para ele dessa forma, eu estou me colocando já com humildade para poder usar esse poder de uma forma mais correta. Eu estou me colocando aí de um outro lugar, porque senão a minha tendência é pegar esse poder e fazer um mau uso dele. E o mau uso do poder é um uso que gera muitos karmas negativos, principalmente para quem tem muito poder. Pessoas que estão em posições de liderança, pessoas que têm bastante dinheiro, pessoas que têm influência de comunicação, né, que têm poder acumulado, em geral, quando elas fazem um mau uso desse poder, elas propagam e geram karmas muito negativos para elas também. Mas não estão percebendo isso, porque às vezes essas pessoas acabam tendo aquilo que a gente chama de sucesso nesse mundo. Aquilo que a gente olha e fala assim, como essa pessoa ela é tão do mal, né? Às vezes a gente vê assim, né? Julga dessa forma. Como que ela pode estar se dando tão bem na vida? Quem disse que ela está se dando bem na vida? Né? Só porque a gente está julgando pelo que está acontecendo ali no dia a dia dela, né? Pela casa que ela tem, pelo carro que ela tem. Né? Vai saber como é que está o mundo interno dela e vai saber o emaranhado kármico onde ela está se metendo. Então, respondendo só um pouquinho, né, Graça, com relação a esse tema do poder, eu acho que o principal ponto é eu poder entender assim, falar assim, mistério, né, que eu não conheço, que me dá esse poder de viver aqui, né? Como que eu posso usar esse poder que foi me dado de forma consciente? Me ajuda, né? É partir desse lugar. Se eu faço essa pergunta de verdade dentro de mim, tenho certeza que a gente vai encontrando as respostas no nosso dia a dia, né? Não vou poder falar muito profundamente sobre esse tema aqui agora, né? Mas no meu curso a gente tem uma aula só sobre o tema do poder, para aprender a lidar com o poder sobre isso, né? De uma forma mais consciente. Mas, enfim, você não precisa fazer o curso se você não tiver possibilidade nesse momento também. Quem sabe a gente não pode fazer uma live mais para frente sobre o tema do poder, para a gente poder olhar para isso com mais profundidade aqui também, tá? A Larissa está falando aqui agora. Tive situações bem complicadas, sinto que não tive sucesso, não consegui utilizar o que tenho de melhor. Na situação, tinha que precisava me afastar, mas não sabia como. Pode sugerir formas? Larissa, você está falando, a pergunta é de como que você pode se afastar de uma situação como essa que a gente estava falando, é isso? Eu compreendi assim, vou responder dessa forma. Se não foi, você escreve aí, por favor, né? Então, precisei me afastar. Como que a gente faz para se afastar, né, de uma situação como essa? Nem sempre a gente precisa tomar uma ação imediatamente, né? E numa situação complicada como essa, é melhor que a gente não tome uma ação logo de cara, né? Então a gente se afasta, às vezes precisa se afastar inclusive fisicamente, né? Deixar o negócio passar para resolver isso no dia seguinte, por exemplo, né? E ir trazendo essa possibilidade de afastamento mesmo sua, né? Para você não ser convidada para a batalha quando ela não deve acontecer, né? Para a ação ali que é destrutiva, para você ser um canal de uma ação destrutiva.
Então, tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Então, às vezes, requer mesmo um afastamento físico, né? De sair um pouquinho, vou no banheiro, às vezes, né? Tipo, dar uma saidinha ali, né? Para que a gente possa ir aprendendo até ali aos poucos a meditar, né? Meditar é a chave mesmo, né? Sei que também é complicado, né? Às vezes a gente poder encontrar o caminho da meditação ali também, mas é possível, né? A gente trabalha isso também no nosso curso. Mas é realmente você ter uma forma de, opa, não, me centro, deixa eu me centrar aqui, eu posso, né? No começo é difícil mesmo, pensamentos e mais pensamentos, você fica navegando no meio disso tudo, é uma confusão, mas quanto mais você vai conseguindo acalmar sua mente, você vai vendo que esses pensamentos não são você, e aí você consegue tomar uma decisão um pouco melhor, e cada vez vai melhorando, né? A Sônia, oi Sônia, você fez a jornada dos chakras, obrigado, que bom, que bom. Que bom que foi bom. Maravilhoso. Isso, era essa a pergunta da Larissa. Muito bom. Gente, a gente tem mais ainda alguns minutinhos. Se tiver mais alguma pergunta aqui, a gente pode responder aí com relação a esse tema de hoje aqui também. Senão eu posso falar um pouquinho mais do poder, né? Que a gente falei bem superficialmente aí deixa eu ver, eu não lembro mais o nome. Para a Sandy? Foi a Sandy? Do poder? Não. Foi a Grace Mendes. Como descobrir o meu poder. Né? Mas vamos ver se tem mais alguma pergunta. Senão a gente fica por aqui, né? Acho que a gente pode ficar aqui, né? A gente já falou bem aqui, né? Então eu vou deixar esse convite de novo para vocês. Se vocês curtiram aqui a live hoje, e vou ficar muito feliz de poder movimentar meu propósito, né? Que eu tenho movimentado aí nos últimos anos, e mais especificamente aqui, né, nesse ano da pandemia aqui também. Ó, tem uma pergunta boa, vou responder então. Como não esquecer da gente, falar do poder. Então, vou deixar o convite de novo, né? Assiste a minha primeira aula desse curso, Trabalho é Espiritualidade, e aí você vê aí se eu posso te ajudar com relação a isso. E não, esse curso não é para quem tem problema no trabalho, né? Para quem não tá feliz no trabalho. É para todo mundo, né? É para quem quer não perder tempo, né? É para aquela pessoa que já percebeu que a gente gasta muito tempo no trabalho, e eu quero que o meu tempo que eu gasto no trabalho seja um tempo que me ajude na minha evolução espiritual. Né? Então, é para esse tipo de pessoa, ou seja, é para todo mundo. Né? Às vezes tem gente já teve gente que fez o curso que estava muito realizado no trabalho. Não tinha problema, não é que tinha muitas questões ali. E realmente a pessoa começou a olhar de uma outra forma para o trabalho, que eu vejo que é essa consciência que a gente precisa trazer. Né? Quem perdeu o começo, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso feed, tá? Aí você pode assistir, vai ficar gravado. Aí a Lê está perguntando, como não esquecer da gente diariamente? A Lê, olha, boa pergunta. A gente realmente... mas eu gosto de responder de um jeito bem prático, porque eu não quero ser muito poeta aqui nessa resposta, porque eu vejo que a gente precisa dessa clareza mesmo, né? Para eu não esquecer de mim todo dia, eu realmente preciso me colocar na agenda. Não tem como ser diferente. Eu preciso me colocar na agenda, que eu digo incluir momentos que eu estou me dedicando para o meu não esquecimento. Por quê? Porque o mundo, a tendência do mundo, ele é o esquecimento. Né? O mundo que eu digo é a Matrix nossa, né? A Maia, a ilusão. Ela é o esquecimento. A gente nasce e a gente esquece quem a gente é. Né? Essa é a natureza do mundo. Então eu preciso ter... Então facilmente eu me esqueço de mim. Facilmente eu vou para o dia a dia, vou para o meu trabalho, vou levar meus filhos para a escola, vou cozinhar. Na minha ação eu me esqueço de quem eu sou. Né? Então, enfim, e também mais uma coisa, né? Eu nem sei quem eu sou. Normalmente é isso, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu além desse corpo, né? Dessa personalidade, né? Desse ser que está vivendo essa vida temporária aqui, né? Quem sou eu? Então eu preciso me colocar na agenda, eu preciso... Né, todo dia, né, a prática constante, né, de fazer algo que é para eu me relembrar de mim. Né? Prática meditativa é o caminho, né? Mas se eu não tenho essa possibilidade nesse momento, se eu não consigo, se eu não aprendi, não fiz um curso específico que me ajude nisso, né, então eu preciso encontrar para mim o que é algo que me faz me conectar. Para alguns é escutar uma música específica, para outros é fazer essa meditação, para alguns é ir para a natureza, né? Mas o importante Ale, que você bote na agenda, né? E que isso seja uma prática constante, ininterrupta. Prática constante, ininterrupta. Eu faço todo dia, eu faço todo dia, eu faço todo dia.
né? Quando eu falei que eu não ia ser muito poético, é porque eu vejo que às vezes a gente se perde, né? Poderia falar assim, não, se ame, né? É isso mesmo, né? Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso na prática? Na prática é eu fazendo uma prática constante todos os dias de modo ininterrupto. Porque se a natureza do mundo é o esquecimento, eu preciso lutar contra essa natureza, né? Eu preciso ir a favor de me lembrar de mim, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta aí, tá? Eu tenho trabalhado, a Sandy perguntou, né, que mais cursos eu dou. Eu tenho trabalhado com esse tema mais focado no tema do trabalho mesmo. Então esse é o trabalho, é a espiritualidade, que a gente vai fazer essa última turma aqui agora. E em janeiro, já está também no nosso site, se quiser conhecer, é uma outra, chama Jornada dos Chakras, de propósito, trabalho e dinheiro. A gente faz, é uma outra abordagem, né, é diferente. Eu tenho alunos que fizeram os dois cursos, porque eles são bem diferentes mesmo. Um trabalha a espiritualidade e o outro a Jornada dos Chakras, que é a jornada evolutiva através do olhar do trabalho, do propósito, do dinheiro, para cada um dos chakras nossos, desde o primeiro até o sétimo. Né? Desde a minha segurança e enraizamento aqui no mundo, que tem muito a ver com o trabalho, até a minha entrega para o divino, né? Que é a minha conexão com Deus. Né? Como que isso tem a ver com propósito, trabalho e dinheiro? Tem tudo a ver. Então a gente vai fazendo essa jornada evolutiva, a cada semana entrando em cada um dos chakras. Esse a gente vai começar a próxima turma em janeiro, tá bom? E tinha outra pessoa que tinha pedido para falar um pouquinho mais do poder. O poder, eu acho que eu já falei bem aí, né? Um pouquinho do poder, e daqui a pouquinho vai cortar aqui, porque o Instagram ele corta em 1 horinha nosso bate-papo. Mas podemos fazer mais um bate-papo também, né? Aqui, eu gosto muito de ver aqui no Instagram da nossa comunidade, porque é muito bom a gente poder bater esses papos aqui também. Né? Mas já falei um pouquinho do poder, né? A gente entender que o poder não é nosso, né? Porque quando a gente se confunde e acha que o poder é nosso, é aí que começa o problema, né? É aí que o problema começa, quando eu acho que sou eu, né? É essa necessidade da afirmação do eu, né? Sou eu que estou fazendo, eu que tenho poder, eu me mostro, eu faço. Essa é a origem aí da agressividade, da violência, né? Do mal do mundo, né? Então falta essa humildade de ter essa compreensão de que esse poder aí é emprestado. Né? E quando eu estou com alguma coisa emprestada, eu preciso fazer um bom uso daquilo. Eu não posso fazer um mau uso daquilo. Então, espero que a gente possa realmente fazer um bom uso do poder. Quando eu dei essa palestra aqui hoje para vocês, com relação a esse tema Se Segura Aladim, espero que vocês já estejam conseguindo se segurar nesse tapete. Né? Quando alguém tentar te puxar, você sai voando e começa a cantar Whole New World, para que você possa ser o agente da criação desse novo mundo. Né? Para que você realmente se segure bem ali quando alguém está tentando puxar o seu tapete, você fala, não, esse tapete é meu, né? Esse tapete é meu aqui, eu vou continuar nele. Né? E você haja e você use o seu poder para que você faça um bom uso dele. Né? Para que você não use o seu poder para vingança, para que você não use o seu poder para aquilo que vai te rebaixar e te prender mais aqui. Né? Que você use o seu poder para te elevar, para levar você cada vez mais para cima, para que a sua consciência se eleve e não se rebaixe. Tá bom? Espero que tenha sido uma boa live para vocês. Espero ter podido contribuir aí, pelo menos um pouquinho aí, com o processo de ampliação de consciência de cada um de vocês que me acompanharam aqui hoje. Né? E para você que está assistindo a gravação aí também. Espero que você tenha curtido, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem interagindo, mandando perguntas, mandando emojis, coraçõezinhos. Tá? É muito bacana saber que tem gente aqui, porque me alimenta também, eu agradeço você. Me alimenta porque eu fico sabendo que tem mais gente nesse mundo que é doido que nem eu, né? Que realmente acredita que a gente pode viver uma vida mais consciente, que a gente realmente pode colocar a nossa energia aí a favor do amor, da consciência, né? Fazer aquilo, um compromisso com aquilo que é o bom e o bem para nós. Né? Muito obrigado a todos vocês. E espero vocês assistindo a minha aula aí do Trabalho à Espiritualidade, nem que seja a primeira, que é aberta e gratuita. Só entrar lá, tá bom? bit.ly/trabalho é espiritualidade, tá bom? Beijos. Vou deixar quem perdeu o começo, daqui a pouquinho já vai estar no nosso feed, aí você pode assistir o restante, tá bom? Desde o comecinho. Beijos, beijos, beijos.